Pois é, na chegada da primavera, um dia assim com cara de outono, né? Meio saindo do inverno, né? Eu tenho aqui uns alertas a fazer a você neste sábado, 21 de setembro, né? O pessoal do Centrão, do MDB, do DEM e do Solidariedade está oriçadíssimo, porque conseguiu instalar a CPI na Lava Jato para perseguir os procuradores e juízes que condenaram corruptos, denunciaram e condenaram corruptos, ladrões, ladravazes. E, ao mesmo tempo, a CPI na Lava Toga não consegue a 27ª assinatura e ainda tem editorial do Globo dizendo que é contra a Constituição, que é inconstitucional, né? Ou seja, o Globo adotando a posição do Batoré, do canalha do Davi Alcolumbre, aquele que foi eleito presidente do Senado Federal com 82 votos de 81 senadores. Nunca se esqueça disso. Pois bem, esse pessoal anda tão excitado que agora o passo que eles estão dando é conseguir aprovar, e estão contando com essas votações que eles estão sendo, uma lei contra o abuso de autoridade, e agora essa mini-reforma partidária e eleitoral, que eles conseguiram, inclusive, passando por cima do Senado, que deixou de ser no Brasil uma Câmara Revisora, eles agora estão querendo fazer uma lei que decrete uma quarentena para procuradores de 2 anos. Tem que sair do Ministério Público 2 anos antes de se candidatarem. Meninos, meninas, essa é a ignomínia mais absurda que eu já vi na minha vida. Bom, mas aí tem uma contribuição extra do deputado Paulinho da Força, o dono do Solidariedade. Paulo Pereira da Silva disse, não, mas isso é pouco. 5 anos é pouco, porque o que nós precisamos é afastar o Moro da eleição de 2022. Vocês se lembram que no Dia do Trabalho, esse pequeno canalha disse que não podia deixar aprovar a reforma da Previdência com uma economia de 1 trilhão em 10 anos, porque aí seria vida fácil para o Bolsonaro se reeleger. Então ele queria dificultar a reeleição do Bolsonaro e agora ele quer impedir que o Moro se candidate a partir de uma safadeza já presente na Constituição, que é obrigar a somente os partidos políticos terem candidatos. Eu concordo plenamente com meu amigo Modesto Carvalhosa, uma das maiores conquistas, um dos maiores avanços da democracia brasileira seria a candidatura avulsa. Mas eles estão indo muito além da candidatura partidária. Eles estão querendo impedir que determinados profissionais, agentes da lei do Estado, possam se candidatar usando o truque do aumento da quarentena. Hoje, procuradores só podem se candidatar a cargos políticos 6 meses depois de terem deixado o seu emprego, né, o seu cargo no Ministério Público. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, desistiu da magistratura para aceitar no fim do ano passado para poder ser empossado no Ministério. Então ele já vai com quase 10 meses de quarentena, porque ele não está num cargo político, ele não disputou um cargo político, ele é ministro de Estado. Mas eles querem mais, eles querem fazer graças à inspiração desse estafermo, eles querem fixar uma quarentena de 5 anos para evitar que eles se candidatem em 22. Isso no dia que o senador Álvaro Dias do Podemos, que lançou o Moro para ministro da Justiça logo no começo de sua campanha para presidente, está dizendo que o Moro quer ser ministro do Supremo. O ministro do Supremo agora, em novembro de 22, ele não vai ser, porque o Bolsonaro já prometeu esse emprego para o Toffoli e vai nomear um criado de quarto do Toffoli, chamado André Mendonça, que já foi indicado
para o Bolsonaro, para a Advocacia Geral da União, onde está, e que o Bolsonaro vive dando provas de que ele está cumprindo o seu trato com Toffoli, que blindou o seu filho Flávio Bolsonaro, indicando o tempo todo que ele não vai nomear o Moro coisa nenhuma. Já disse para os repórteres da Folha que foram tomar café com ele que o Moro não passa no Senado, já fez várias manifestações a favor de um ministro no Supremo que seja terrivelmente evangélico, e já disse que o próprio André Mendonça, citou explicitamente, é mais supremável do que o Moro. Então a questão não é essa. Hoje, a grande batalha dos brasileiros decentes que querem o combate à corrupção é evitar mais esse tipo de golpe dessa turma do Centrão. Agora eu quero advertir a vocês uma coisa. O governo Bolsonaro tem uma perna importante no Centrão. Um dos partidos mais importantes do Centrão é o DEM. O DEM está nessa conspiração contra o Moro e contra o Dallagnol. E o DEM é o partido do Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Eu tenho alertado isso há quanto tempo? Há quanto tempo eu tenho dito isso para vocês? Pois é, mas continua. O Onyx Lorenzoni participou do acordo para a eleição do Rodrigo Maia, acordo com o PCdoB e outros partidos da esquerda da resistência, e foi o principal responsável pela eleição fraudada de Davi Alcolumbre, o Batoré, para a presidência do Senado. Hoje, o Davi Alcolumbre come na mão do Renan Calheiros, come milho na mão do Renan Calheiros, que ele derrotou naquela eleição. Porque o Renan faz parte do jogo, levando para ele o MDB. O MDB é o partido desse líder do governo no Senado, que na verdade é líder do Senado do governo, e que foi pilhado, acusado por um delator premiado de ter levado uma propina de 5,5 milhões, ele e o filho, para obras da transposição do São Francisco, obras horríveis, mal feitas, que não transpôs nada a coisa nenhuma. Pois é, o líder é do MDB, e agora, olha, o líder foi perseguido pela polícia, o Batoré não quer que isso aconteça com o Senado está revoltado, isso foi uma vingança do Moro, nada disso. O sujeito foi ministro da integração regional da Dilma, foi membro, portanto, de um governo do PT, e agora está aí, todo mundo condoído, porque ele não pode haver uma busca e apreensão no gabinete dele, nem na casa dele, nem de o filhinho, Fernando Filho, que é deputado. Pelo amor de Deus, né? Essa é uma missão para você. Você não pode deixar que isso aconteça. E para isso, você tem que fazer o que foi feito com os senadores que recuaram, no caso da mini-reforma eleitoral, que no fim foram bypassados pela Câmara. Mas vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem que ir atrás desse Paulinho da Força. Você que encontra o Paulinho da Força na rua, tem que ir para cima dele e cobrar dele. Você que o seu deputado está metido nesse rolo, e basta você ver essas votações para ver se ele está, também tem que ir atrás deles na rede social, no telefone. Vocês não podem deixar isso acontecer, porque nós não temos outra voz que não seja a voz do cidadão. Porque o cidadão é o maior prejudicado. Quando eles dizem que o Deltan não pode ser candidato, não, o prejudicado não é o Deltan. O prejudicado é o povo ao qual é negado o direito de votar em quem ele quiser, que não passe pelo crivo dos bandidos, dos chefões das organizações partidárias criminosas. Por falar em organização partidária criminosa, ainda é muito patente a força do PT, né? A defesa do Lula, né, que está querendo incluir de todas as maneiras as mensagens hackeadas do celular do coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, no processo que vai ser julgado logo agora, segundo o Gilmar Mendes, em outubro ou novembro, da suspeição do Sérgio Moro na condenação do Lula para anular essa condenação. Pois é, o Luiz Vassalo, repórter do blog do Fausto Macedo, publicou uma reportagem com o Procurador-Geral da República, interino, Alcides Martins, que está esperando aqui o nomeado Augusto Aras pelo Bolsonaro, passe pelo Senado, passe pela sabatina e seja empossado. E ele disse o seguinte: as mensagens hackeadas do celular do coordenador da Operação Lava Jato são prova ilícita e, mesmo que pudessem ser utilizadas, não seriam capazes de provar a inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse parecer foi entregue no âmbito do recurso da defesa do petista contra a decisão do ministro Edson Fachin,
que rejeitou habeas corpus para libertá-lo e anular suas ações penais. Olha, há uma certeza tão grande de que o Lula vai ser libertado nessa eventual reunião da segunda turma do Supremo, né, que você deve ter visto a notícia de que o Chico Buarque de Holanda e a namorada dele, a jurista Carol Proner, você já ouviu falar dessa jurista? A Rui Barbosa de Saias, né? Quando eles foram visitar o Lula, e ao deixarem a sede da Polícia Federal em Curitiba, o compositor posou para fotos em frente à fachada do prédio, na companhia de Celso Amorim e Fernando Haddad. Eles anunciaram que iam levar lá o Alberto Fernandes, que é o candidato favorito à presidência da Argentina, mas o Alberto Fernandes não apareceu e ninguém deu conta disso, né? Mas não foi. Pois bem, o Chico Buarque transmitiu um recado do Lula para os que permanecem em vigília há mais de um ano em frente à sede da PF, onde ele está, numa sala de Estado Maior. Ele mandou um abraço para vocês, deu parabéns pelo sacrifício e pela perseverança, porque ele sabe que é difícil. Vi as imagens da destruição do acampamento de vocês, fiquei muito triste, mas pensei que isso pode ser um presságio. Está na hora de desmanchar isso aqui. Lula livre, disse Chico, dando a dica de que parece que eles estão contando já com isso. Com o voto do decano, Celso de Mello, ou com a possibilidade do decano, que é Dodói, não votar, e aí dá empate. Lewandowski e Gilmar Mendes para soltar. E a Carmen Lúcia e o Fachin, que já votaram contra, dá empate a favor do réu, é a mesma coisa que o Celso de Mello. O Celso de Mello só pode decidir se ele votar contra, o que eles não contam com isso. Eles contam que ou ele fica internado ou ele volta a favor. Pois bem, e agora a Polícia Federal descobriu uma conta com uma movimentação de 3 milhões de reais ligada ao programador Tiago Eliezer Santos, o Chicletes, o chamado quinto elemento daqueles arara hackers que hackearam telefones de 1.000 autoridades brasileiras, inclusive do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E tem também a prisão do sexto, né? A Polícia Federal chegou a Luiz Molição, sexto investigado da Operação Spoofing, com um áudio em que ele conversa com uma pessoa de sotaque estrangeiro. A Polícia Federal desconfia que pode ser o Glenn Greenwald. Eu não sei se pode ser, de qualquer maneira, vamos esperar para ver qual é o resultado. Essa pesquisa é feita em sigilo, vamos esperar que a notícia seja dada para comentarmos aqui. Por enquanto, ficamos por aqui, neste sabadão, que você seja feliz o fim de semana, e eu vou ficando aqui, né? Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.